Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é muito interessante. Ele é: a oração do Pai Nosso não é para a nossa época. Fique conosco até o final, que você entenderá. Antes da cruz, ainda em vigor a lei de Moisés, Jesus se reuniu com seus discípulos e os ensinava a oração do Pai Nosso. Com esta oração, ele queria preparar os seus seguidores para a chegada do reino de Deus que estava próximo. E é sobre isso que vou falar hoje, porque a oração do Pai Nosso era somente para quem viveu antes da cruz, ou seja, antes da graça de Cristo ter sido estabelecida. Me acompanhe nesta leitura, que vou explicar tudo por frase e você entenderá melhor. Frase número 1. Pai nosso que estais no céu. Essa frase diz que Deus está no céu. Mas hoje sabemos que Deus está em nós, porque depois da cruz, Ele passou a habitar em nós, pois somos o templo do Espírito Santo. Veja em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vemos aqui que Cristo cumpriu a sua palavra, quando disse: irei ao Pai e rogarei para que Ele vos mande o Espírito Santo. Portanto, Deus não está só no céu. Ele habita em nós, em todo aquele que crê que Ele é Deus. Frase número 2. Santificado seja o teu nome. Confira em Romanos 9, versículo 5, que confirma a santidade de Deus. Versículo 5. De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. Então, aqui diz que Deus é sobre todas as coisas e é bendito eternamente. Portanto, Ele é santo. Veja Filipenses 2,9, o que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Veja Romanos 9, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então você precisa saber que quando foi escrito sobre a oração do Pai Nosso, era o tempo da lei de Moisés. Naquele tempo, o espírito das pessoas, quando morriam, ficava preso pela morte, aguardando o dia do juízo, que era o dia da promessa que Cristo viria para resgatar todos eles da morte, ressuscitando a todos. E a ressurreição aconteceu nos anos 70, quando houve o arrebatamento da igreja. Mas se você não sabe que já houve o arrebatamento da igreja, veja os próximos vídeos que eu vou estar explicando sobre isso. E quando Cristo veio e arrebatou a sua igreja, todos os que foram ressuscitados receberam um corpo glorificado igual ao de Cristo. Frase número 3. Venha a nós o teu reino. Então, não temos mais que pedir a Deus para que venha o reino de Deus, pois já estamos nele. Se estamos na graça, estamos no reino de Deus. Antes da cruz,
estávamos debaixo de maldição, na lei de Moisés, e condenado pelo pecado de Adão. Hoje, depois da cruz, vivemos uma nova aliança, que é a graça de Cristo. Veja o que diz Colossenses 1, versículo 13. Diz o seguinte: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A pergunta é: e que reino é esse? O reino de Deus. É a graça de Cristo que veio por intermédio de um novo pacto, que foi consumado na cruz. O reino de Deus, ele é invisível, é espiritual e passou a valer a partir da cruz, depois que Cristo foi crucificado. Veja o que diz Hebreus 12, versículo 28. Diz o seguinte: pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Então aqui prova mais uma vez que o reino de Deus é onde vivemos. Você precisa saber que hoje você tem um privilégio que antes da cruz ninguém tinha, que é viver no reino de Deus. Acho que agora você está entendendo que a oração do Pai Nosso não é para depois da cruz, não é para o tempo de hoje. Ela era para o tempo da lei de Moisés, antes da cruz. Frase número 4. Seja feita a tua vontade. Saiba que a vontade de Deus já foi feita quando Cristo foi crucificado. Ele ali na cruz completou todo o seu plano. Tudo se cumpriu. O plano de Deus ali na cruz foi consumado. Tudo que foi profetizado na antiguidade pelos profetas se cumpriu na cruz. O plano de Deus era trazer o reino de Deus para a terra. E para isso ele permitiu que o seu filho fosse crucificado para nos agraciar com o seu reino. Veja o que diz Isaías 46, versículo 9. Diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Então, agora fica bem claro que a vontade de Deus foi feita e ninguém pode contestar. E tudo se cumpriu como foi profetizado. E hoje vivemos segundo a sua graça. Vivemos no reino do seu Filho, Cristo Jesus. Frase número 5. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então saiba que este pão ele já nos deu. Olhe ao seu redor, veja quantas oportunidades e meios de você se sustentar existe. Naquele tempo não era assim. A dificuldade era muito grande. Veja a infinita bondade de Deus fluindo diante de você. Se você tiver olhos iluminados, você verá o meio de conseguir o pão de cada dia. Hoje as coisas são muito fáceis, porque existem milhões de oportunidades. Então saiba que Deus já fez tudo, que o pão que você precisa, Ele já deu. Você só precisa alcançar esta oportunidade.
E isso depende de você. Você não quer que ele coloque na sua boca, não é verdade? Veja o que diz 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então hoje, meu amigo, você só tem que agradecer. Agradecer por tudo. Chega de pedir, só agradeça, pois o pão de cada dia Deus já lhe deu. Então saiba que este reino é para quem tem coragem de ir à luta e conquistar o seu galardão. Frase número 6. Perdoa as nossas dívidas. Ele já perdoou, cancelou todas as nossas dívidas na cruz. Antes da cruz, éramos devedores, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados por Adão e pela lei de Moisés, a lei da condenação, como chamava o apóstolo Paulo. Hoje somos livres por Cristo Jesus. Veja o que diz Colossenses 2:14. E, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Então, se você acha que isso não aconteceu, é porque você ainda está esperando Cristo ser crucificado novamente. Mas nós, da graça, sabemos que Cristo já foi crucificado e que nossas dívidas foram cravadas na cruz. Hoje você é livre da condenação da lei de Moisés e do pecado de Adão. Não deve mais nada. Foi agraciado pela graça de Cristo. Hoje você mora no reino de Deus e tem que agradecer por isso. Você só tem que viver na paz com Cristo Jesus. Frase número 7. Não nos deixe cair em tentação. Ora, o que você precisa saber é que você precisa confiar em Cristo, ter em seu coração a certeza que Deus é fiel e ter fé, pois o Espírito Santo habita em você. Usar essa frase é não ter domínio sobre a sua carne e duvidar do que Cristo fez na cruz. E não acreditar que Cristo tem tudo sob controle. Veja o que diz 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Então saiba que hoje você só precisa ter domínio sobre a sua carne e a certeza que Cristo habita em você. E por tudo agradecer. Frase número 8. Mas livrai-nos do mal. Ele já livrou. Cristo na cruz te livrou do corpo de Adão, que estava condenado. Te livrou do pecado e da lei de Moisés. Hoje somos nova criatura. Temos a salvação por Cristo Jesus. Somos livres do império das trevas, que era a morte. Veja Colossenses 1, versículo 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Hebreus 2, versículo 15. E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão.
Então, meu amigo, livrou ou não livrou? É o que está escrito. Não tem que livrar mais. Os perrengues do dia a dia, quem tem que resolver é você mesmo. Pois não vem tentação sobre o homem que ele não possa resolver. Você tem que saber que ele está sempre pronto para te ajudar, mas você é que tem que dar o primeiro passo. Veja o que diz Romanos 8, versículo 6. Diz o seguinte: porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é a vida. Vemos então que em vez de você pedir para Deus te livrar do mal, você só precisa andar no espírito, pois assim a vontade de Deus se realiza em você. Portanto, meu amigo, creio que agora você sabe que toda a oração do Pai Nosso se cumpriu antes da cruz. Tudo se passou. A oração do Pai Nosso foi para orientar todos os apóstolos sobre a vinda do reino de Deus, que estava próxima. Mas o reino já veio. A partir da cruz, passamos a viver no reino de Deus, que é a nova aliança, a graça de Cristo. Hoje vivemos pela graça, neste reino. E não temos mais também que pedir mais nada, pois Deus já nos deu tudo. Hoje temos só que agradecer. Esse é o tipo de oração que você deve fazer, porque a oração do Pai Nosso já é obsoleta. Ela não é para o nosso tempo. Por hoje é só. E para encerrar, fica aqui o meu abraço e eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. Faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.